chamar aqui à frente o Anselmo e a Edilene, que vão consagrar o Mateus ao Senhor Jesus, o Rodrigo e a Nathalie, que vai consagrar o Benjamin também ao Senhor Jesus. Venha com seus familiares e nós vamos deixar essas crianças no coração do Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, todos com seus familiares, em nome de Jesus. Enquanto eles estão chegando, eu quero convidar todos os diáconos da nossa igreja, que no próximo domingo às 18h30, todos os diáconos, de todas as 4 equipes, que vocês possam vir à nossa igreja no próximo domingo às 18 horas, de uniforme. Nós vamos tirar uma foto de vocês para sair no jornalzinho Atos, amém? Então todos os diáconos, próximo domingo às 18h30, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode só chegar um pouquinho aqui. Isto. Nós vamos orar cantando, abençoando. Pode vir, chegue mais. Isto. Glória a Deus. Nós vamos orar cantando, dizendo assim: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Oh Pai, nós te louvamos pela vida de Benjamin e Mateus. Oh Pai, e nós agradecemos o Senhor por esses presentes que o Senhor deu a essas famílias, presentes tão lindos, Senhor, e nós sabemos que eles serão nas tuas mãos, homens tementes ao Senhor, vivendo para o Senhor, marcando gerações para o louvor e glória do teu nome. Queremos, ó Pai, abençoá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles, Senhor, sejam íntegros, ó Pai, convertidos a Jesus Cristo, e venham viver milagres e milagres e milagres para o louvor e glória do teu nome. Os abençoamos e os consagramos e os deixamos no teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O espelho para os filhos devem ser os pais. Os filhos sempre vão querer imitar os pais. Então essas crianças tão lindas, tão puras, vão crescer olhando para os seus pais e vendo a vida de Jesus na vida dos pais. Então um pai sempre deve falar assim: eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Deve sempre ser assim. E para as suas crianças serem melhores do que os pais devem viverem na presença de Deus, porque o pai e a mãe é o espelho. O filho vai ver os pais lendo a palavra, orando de joelhos diante de Deus. Então os filhos vão crescer dizendo assim: assim que eu quero, assim que eu vou viver, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Aqui vocês recebem um presente para as crianças, que é a palavra de Deus. Essa palavra não é para estar sobre a estante, mas deve estar nos corações dessas crianças, lendo-a todos os dias em nome de Jesus. Amém? Parabéns para vocês, para a família toda em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê mais um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos amados em nome de Jesus. Podem ir em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é bom
O Senhor é bom. Amém. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Quem achou, fala aleluia. Aleluia. Diz assim o texto: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfarfaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posses de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: agentes que transportaste e fizeram habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como devia temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os heveus fizeram Nisbás e Tartaque, os sefarfitas queimavam seus filhos a Adramaleque e a Anamaleque, deuses de Sefarfaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdote dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Não permita que eu empobreça a tua palavra, mas que ela seja rica e ela seja eficaz. Senhor, que o Senhor possa produzir em nós um coração quebrantado diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aqui está um povo misturado. Samaria. Misturado por quê? Porque o povo daquela terra de Samaria foi levado escravo. E o povo da Síria e das cidades que a Síria tinha dominado, o rei da Síria trouxe alguns povos para habitar na terra de Samaria. E ali eles misturaram tudo. E porque o Senhor levantou a ira contra os habitantes, então, naquela época de Samaria, Deus envia leões para destruir aquele povo. E alguém disse ao rei da Síria, dizendo: olha, o Senhor, o Deus da terra, e o Deus aqui minúsculo, né, D minúsculo, ele tem castigado o povo com leões. É necessário que venhamos conhecer esse Deus da terra. Então o rei da Síria pega um sacerdote do Deus vivo, Deus que nós servimos, manda para Samaria para ensinar o povo a respeito do Deus daquela terra. Só que o sacerdote chega, se mistura com outros sacerdotes,
se mistura com outros deuses até que os pais queimavam seus filhos nos braços desses deuses, colocavam os filhos e encandeciam esses deuses e sacrificavam os filhos vivos a esses deuses. Então virou uma mistura Samaria. Eles adoravam deuses nos altos, adoravam o nosso Deus, cantavam louvores ao nosso Deus, mas se rendia a outros deuses. Uma mistura. E aí, transportando anos e anos e anos para a época de Jesus, nós vamos ver algo interessante, que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus rechaçavam os samaritanos porque eles eram um povo misturado. A cultura era diferente, a adoração era diferente. Não era um povo de uma cultura, de um povo puro, judeus puros, mas eram judeus gregos misturados. E se nós, e o ano que vem nós vamos em Israel, quando você entrar em Israel, você vai ver que um judeu não vai em Belém, onde Jesus nasceu, porque lá ele não é bem quisto, e nem o povo lá em Belém gostam dos judeus. Então um não passa para a terra do outro, nem o outro passa para a terra do outro. Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Mas nós vamos lá em Belém, nós vamos lá conhecer. Meus amados irmãos, e eu gostaria de falar algo aqui muito interessante. Quando você abre aqui em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 51, Lucas 9, 51, diz assim um texto, posso ler? E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante, acharam? A intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou o mensageiro que antecedesse. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, fala samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os discípulos estavam preparando a descida para Jerusalém, e agora, porque o aspecto era de quem ia para Jerusalém, os samaritanos não receberam eles, ao ponto que eles falam assim: vendo isto, os discípulos, Tiago, João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. O discípulo de Jesus estava descendo para Jerusalém, estava ali na redondeza de Samaria, e os samaritanos olham o aspecto deles como judeus, falam: olha, eles estão descendo para Jerusalém, nós não vamos ajudar esse camarada não vamos ajudar esse povo não, nós odiamos esse povo, nós odiamos os judeus, nós não queremos conviver com eles, não ajude, não dê nada. Aí quando você vem aqui em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 49, 47, perdão, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Jesus estava dando uma dura lá nos fariseus, falando: se vocês é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas se vocês não ouvem a palavra de Deus, vocês não são de Deus. Aí o samaritano, para se defender, eles dizem aqui:
eles dizem assim: responderam, pois, os fariseus, responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano? Olhar para Jesus: você é samaritano, você tem demônio. A cultura judaica era: os samaritanos são uma turma de endemoniados. Nós não queremos conviver com samaritanos. Quando algum judeu descia da Galileia para Jerusalém, eles davam a volta por Pérea, para não passar em Samaria, alguns quilômetros, porque os samaritanos também, dizem os estudiosos, que armavam emboscada e assaltavam os judeus. E Jesus até conta uma ilustração desta, não é? Que alguém foi assaltado, aí veio os músicos, veio o sacerdote, e foram assaltados, bem provável, pelos os samaritanos, e um dos samaritanos, piedoso, o ajudou. O que eu estou querendo dizer sobre isto? Como que Jesus veio para transformar, quebrar paradigmas? Como que o Senhor Jesus veio fazer a diferença entre os povos, entre as pessoas? Como que Jesus veio fazer? Por isso que eu gostaria que você abrisse agora em João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Quem saía da Judéia para a Galileia tinha que passar por Samaria, ou cortar caminho, andando alguns quilômetros. O judeu fazia isso para chegar a Galileia. Aí o texto fala assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário, meus amados irmãos, um judeu normal, convicto, jamais passaria por Samaria, dava a volta. Mas o texto fala aqui que Jesus, ele foi impulsionado a passar por Samaria. O Espírito Santo levou Jesus a passar por Samaria. O imperativo de Deus está contido nessas palavras. Era necessário, era uma direção, era uma ordem, era algo que o Senhor estava sendo conduzido pelo Espírito Santo a passar em Samaria. A vontade divina ignorou as condições caóticas, imorais, criados pelos homens. O ódio religioso não fez Jesus desviar do seu propósito, dos seus passos em passar por Samaria. Havia algo, o Espírito Santo queria fazer algo, Jesus iria fazer algo em Samaria, e o ódio religioso não fez Jesus desviar dos seus passos. E é tão interessante quando nós começamos a olhar esse texto, como ele vai nos explicando, vai nos mostrando o propósito de Deus. Meus amados irmãos, Deus não nos conduz de uma maneira linda, no imperativo, na ordem, para cumprir o propósito dele. Só tem um crente aqui, amém? Talvez você quer desviar, talvez você quer sair daquele propósito, mas Deus vai te conduzir naquele propósito. E o propósito de Deus é maior do que a cultura, o propósito de Deus é maior do que os valores, o propósito de Deus é maior do que a religião. O propósito de Deus está acima de tudo, das condições caóticas, da imoralidade. O propósito de Deus está acima de tudo. E é tão interessante quando nós olhamos para os discípulos de Jesus. No versículo 8 aqui do capítulo 4 diz assim: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então Jesus chega em Samaria, próximo da cidade de Sicar, fica ali próximo de uma fonte de Jacó, que Jacó tinha cavado com o seu povo, e aquela fonte estava até os dias de Jesus. E ali Jesus fica sentado e os discípulos descem a Samaria. E eles foram comprar comida. E aí que me chama muito a atenção, porque os discípulos de Jesus viram Jesus fazer milagres, viram Jesus andar sobre as águas, teve uma experiência poderosa no Monte da Transfiguração, alguns deles, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus ensinar a respeito do reino, a respeito de perdão, a respeito da vida, dos céus, como todos nós já ouvimos, estamos ouvindo, estamos experimentando e vendo os milagres de Deus. Quem tem visto esses milagres? E aí Jesus, e eu fico imaginando, o Espírito Santo conduz Jesus passar por Samaria, ele não dá a volta. Jesus agora envia os seus discípulos para as cidades. E quando eles estão ali na cidade, meus amados irmãos, talvez ali na quitanda do Caleb, comprando lá as frutas, comprando o pão na padaria do José, e eles ali só foram com o único objetivo: comprar alimento para saciar a fome. Mas quando nós olhamos algo de Deus que é superior à comida, superior àquilo que o nosso físico necessita, o desafio de Deus não era simplesmente de comprar comida para saciar a fome. O desafio de Deus sempre é algo maior, sempre é algo espiritual, sempre é algo acima das nossas forças. O desafio de Deus está acima do ódio, o desafio de Deus está acima da cultura, o desafio de Deus está acima de todas as barreiras que os homens colocam. Mas quando nós olhamos para os discípulos, todos eles, os 12, desceram, mas não falaram de Jesus. O objetivo dele nos meios dos samaritanos, e quebrando algumas paradigmas, não é verdade? Que um judeu que é bem ortodoxo jamais comeria comida da mão dos samaritanos. Eles conseguiram quebrar esse paradigma, eles conseguiram quebrar essa distância, mas eles não falaram de quem eles estavam a serviço. Eles não falaram para ninguém do samaritano quem era Jesus. Eles não falaram que eles estavam comprando e o mestre, o Messias, o Cristo, estava junto à fonte e que todos os samaritanos poderiam ir lá beber da água da vida que ele tem para oferecer. Eles não falaram. E aí eu quero transportar de mais de 2000 anos atrás para os dias de hoje. Nós somos discípulos de Jesus. E a mesma coisa, o imperativo divino está nos impulsionando, nos empurrando, nos capacitando, não para conquistarmos bens, não para fazer que a nossa fortuna aumente, não para fazer que o nosso bem-estar seja cada dia melhor, mas para que venhamos cumprir a vontade dEle. Será que nós estamos falando entre as pessoas que não conhecem a Deus, que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre? Será que nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, no meio de um povo muitas vezes corrompido pelo ódio, pela amargura, pela soberba? Muitas vezes pessoas da nossa casa, do nosso convívio no trabalho, nossos vizinhos, será que nós estamos falando do amor de Jesus? Ou nosso interesse nessas pessoas é só simplesmente aquilo que elas podem nos oferecer, ou aquilo que nós estamos oferecendo a elas de bens materiais? Porque quando eu olho para a vida dos discípulos, eles esqueceram do Messias, eles esqueceram quem era Jesus e foram simplesmente ao meio dos samaritanos para comprar alimentos. E eles não falaram do amor de Jesus, eles não falaram do Messias, eles não falaram que ele era Deus Todo-Poderoso, eles não falaram nada. E
quando eu olho esse texto, Deus tem algo para falar conosco. Quando eu examino esse texto, eu não vejo um propósito de Deus simplesmente na vida daquela mulher. O propósito de Deus é mais amplo. Jesus, sei que uma vida para Deus vale mais do que o mundo todo, mas o propósito de Jesus, junto àquela fonte de Jacó, passando por Samaria, não era simplesmente aquela mulher, era um todo. O propósito de Deus na minha vida não é simplesmente a minha família, os meus filhos, a minha esposa. O propósito de Deus na minha vida é o todo, é essa cidade. O propósito de Deus para a sua vida não é simplesmente o seu bem-estar, não é simplesmente a sua casa, mas o todo, essa cidade. Amém, meus irmãos? Eles perderam a oportunidade. E agora tão interessante que aqui no versículo 20, do capítulo 4 de João, diz assim o texto: Jesus encontra aquela mulher, Jesus pede a água. Quem não conhece esse texto? Todos nós conhecemos, não é verdade? Jesus pede a água àquela mulher, ela fala assim: como você sendo judeu, venha conversar comigo? Os samaritanos não se dão com os judeus, por que você está me pedindo água? Não é verdade? Aí no versículo 20 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A pergunta desta mulher ao Senhor Jesus leva para as decisões mais ferrenhas, para o ódio, para aquilo que trazia amargura nos corações entre os dois povos. E era assim: quem está certo, os samaritanos ou os judeus? Porque nós estamos nesse monte para adorar o nosso Deus, e vocês estão em Jerusalém, e vocês estão dizendo que é em Jerusalém que se deve adorar. Essa mulher estava conduzindo aquela conversa para uma conversa de um diálogo terrível, de um embate, de uma discussão. Aquela mulher queria resolver algo no seu coração, que ela sempre desejou: quem está certo, nós ou os judeus? Quem está certo? E nós vivemos a mesma coisa nos dias de hoje. Nós estamos dizendo: quem está certo? Somos nós? São os católicos? São o testemunho de Jeová? Quem está certo? Quem é o verdadeiro adorador? Quem adora de uma maneira certa? Somos nós que nos reunimos aqui? Ou é outro povo, ou outra religião, ou outra cultura? Quem está certo? Essa pergunta sempre está batendo no nosso coração. Quem está certo? O que eu devo fazer? E aquele choque cultural, além de um homem conversar com a samaritana, ele sendo judeu, um choque cultural, mas ela aproveita agora a ocasião para tirar sua dúvida: quem está certo? Aí Jesus dá a explicação que eu preciso ter em você. A resposta de Jesus no versículo 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava dizendo assim: eu estou, mulher, quebrando agora a barreira da religião. Mulher, não existe aqui religião em questão. Mulher, não é em Jerusalém ou aqui. Isso é barreira humana. Isso são os homens que criaram essa circunstância. Mulher, eu preciso remover, nós precisamos remover e reivindicar a adoração verdadeira. Sabe o que Jesus está falando? O verdadeiro centro da adoração não é um monte, não é o templo, mas sim uma pessoa. E essa pessoa é o Cristo, Filho unigênito do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Não é nesse monte, não é no templo em Jerusalém, mas a verdadeira adoração não está nas pessoas,
não está no local, não está no templo, mas está em uma única só pessoa. E essa única pessoa é o Cristo, o Filho unigênito do Pai. É Ele que deve ser adorado. É Ele que deve ser adorado. E ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Já chegou. É a oportunidade agora de adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é uma cultura, não é uma religião, mas é uma disposição do coração em adorar o que é verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, é tão interessante como que salta da palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Há tanta concorrência, não é verdade? Há tantas brigas religiosas, briga entre cristãos, briga entre evangélicos, evangélico católico, evangélico com outro, evangélico com outro, e outro aqui, outro lá. Jesus está dizendo as mesmas coisas. Quem deve ser adorado não é a instituição, não é um grupo de pessoas, mas é o verdadeiro, e o verdadeiro se chama Jesus de Nazaré. E aí Jesus fala: não vai vir, mas já chegou. Aqui no versículo 23 fala: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora é essa, que todos seremos em torno de Jesus reunidos. E é tão interessante, marca aí em João capítulo 4, e vem aqui comigo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Aquele que bebeu do Espírito Santo, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, este faz parte do corpo de Cristo. A pessoa pode estar dentro da igreja aqui, membro da Igreja Batista Lagoinha, 20 anos, mas se ela não é conduzida pelo Espírito Santo, ela pode fazer parte do rol de membro dessa igreja, mas do corpo de Cristo não faz. Está entendendo aqui, meus amados irmãos? A pessoa pode ser dizimista, cantar aqui na frente, até pregar. Se ela não é marcada pelo Espírito Santo de Deus, selada pelo Espírito Santo de Deus, transformada, meus amados irmãos e irmãs, elas não fazem parte do corpo de Cristo. Está entendendo aqui? E aquele que faz parte do corpo de Cristo, aonde que o Senhor Jesus o enviar, ele vai e fala do amor de Jesus. Ele não vai discutir sobre religião. Meus amados irmãos, nós não temos que discutir nada, nós só temos que falar do amor de Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém, nós temos que falar do amor de Jesus. Nós somos porque somos por causa de Jesus. E Jesus está falando isso para aquela mulher: olha, já vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é nesse monte, não é lá em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. É uma vida voltada para Deus. Aqui em Efésios capítulo 4,
pouquinho para frente. Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Sabe o que Jesus está fazendo? Quebrando a barreira da separação. Jesus estava dizendo para aquela mulher samaritana, rejeitada, rechaçada pelos judeus: se vocês adoram, deve adorar em espírito e em verdade. Não é nesse lugar, não é em Jerusalém, mas é adorar o único verdadeiro Deus, o Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o que nos une é o Espírito Santo, o que nos faz um é o Espírito Santo, através da vida de Jesus, que nós honramos, amamos e temos como Senhor na nossa vida. Se uma pessoa é de Jesus e tem o Espírito Santo de Jesus, faz parte do corpo de Cristo. Então a Igreja Batista da Lagoinha não é melhor do que a Assembleia de Deus não é melhor do que a Igreja Batista da Lagoinha. Nós não somos melhores do que o metodista, nós não somos melhores do que ninguém. O que nos faz ser igreja é o Senhor Jesus. O próprio Deus diz que eu preciso me esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu não tenho que discutir, eu não tenho que labutar, eu não tenho que brigar com ninguém para dizer que eu sou melhor do que o outro. Nós somos por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos une, nos faz um, e o Senhor é o cabeça da nossa vida, da nossa igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Posso ouvir um amém, meus amados irmãos? Aqui em João capítulo 4, voltando lá, no versículo 25, o texto diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. O Senhor se revela àquela mulher, o Senhor abre os olhos daquela mulher espiritualmente, meus amados irmãos. Aquela mulher teve uma experiência poderosa com Jesus na fonte de Jacó, saiu para buscar meio-dia. Alguns estudiosos dizem que essa fonte era distante de Sicar. Havia alguma coisa que levava aquela mulher para longe, porque havia outras fontes, outras minas que ainda até hoje próximo dessas cidades. Águas que brotavam, ela saiu para longe, porque ela era uma mulher rechaçada pela sociedade. Era uma mulher que já tinha passado por 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Era uma mulher problemática. E Jesus aparece a essa mulher, e esta mulher tem uma experiência poderosa com Jesus que me chama a atenção. Aqui no versículo 28 diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meus amados irmãos, olhe, preste bem atenção ao texto. Os discípulos de Jesus estavam lá naquela cidade comprando alimento para levar para Jesus e para eles fazerem um banquete e se alimentarem pelo caminho que eles estavam passando. Aquela mulher
que tinha passado por 5 maridos e mais um que ela tinha não era o dela. Uma mulher que saiu ao meio-dia, horário do sol a pino, onde nenhumas mulheres iriam buscar água naquele horário. Ela foi para não encontrar com ninguém. E essa mulher tem uma experiência poderosa com Jesus. Jesus abre os seus olhos, a dúvida espiritual foi resolvida, sanada, explicada. Aquela mulher deixa o seu cântaro, a água que ela estava tirando ali da fonte de Jacó, ela deixa ali e corre para a cidade qual os discípulos de Jesus estavam. E ela, por ter tido uma experiência tão poderosa com o Senhor, ela sai chamando os homens da cidade: venham ver, eu conheci um homem, quem sabe ele é o Messias, ele me falou tudo o que aconteceu comigo, eu tive uma experiência, meus olhos foram abertos, vamos lá, vamos conhecê-lo, vamos falar com ele. Quando eu ouço e vejo um texto desse, eu me sinto envergonhado, porque nós sabemos quem é Jesus, experimentamos de Jesus, mas nós não temos, muitas vezes, coragem de sair nas ruas dessa cidade dizendo: eu conheço Jesus, vem e conheça também. Nós estamos falando de uma mulher que teve uma experiência poderosa, uma samaritana, uma mulher que bem provável era conhecida como uma prostituta na sua comunidade. A experiência que ela teve com Jesus, ela saiu para avisar para todos que o Messias estava na sua terra, e era judeu. Meus amados irmãos, isso nos envergonha. Nós temos resistência de abrir a nossa casa para receber uma célula. E nós entendemos que célula é a preparação para a volta do Senhor Jesus, porque nenhuma igreja vai comportar o número de pessoas que vão converter antes da vinda do Senhor Jesus. E nós vamos perceber que os homens aí fora estão sedentos, clamando por ajuda. Meus amados irmãos, se você começar na fila do banco falar da palavra, muitas pessoas vão começar a ficar próximo de você, e algumas pessoas vão pedir para que você ore por elas. As pessoas estão desesperadas, não há segurança, não há saúde, há epidemia, há lutas, há guerra, o diabo está vindo ferrenho contra as pessoas. E quando nós temos esperança, nós temos palavra de fé, de esperança, de graça, as pessoas querem ouvir, as precisam ouvir a respeito de Jesus. Mas muitas delas estão vivendo na barreira espiritual, na barreira religiosa, não tem coragem de virem a uma reunião como esta, porque há uma barreira no meio, e só quem pode quebrar essa barreira se chama Jesus de Nazaré. E aí o Senhor Jesus está dentro de nós, meus amados irmãos, minhas irmãs, dentro de nós. Então nós precisamos fazer diferente como fizeram os discípulos. Os discípulos estavam no meio do samaritano, não falaram de Jesus, não explicaram sobre Jesus, não anunciaram Jesus. Nós precisamos ser diferentes, porque o Espírito Santo está nos impulsionando. O imperativo de Deus está nos empurrando. Ide, ide, ide. Então eu preciso, meus amados irmãos, abrir a minha casa. A porta da minha casa eu recebo pessoas que talvez jamais entraria numa igreja evangélica. Lá na nossa casa nós estamos recebendo alguns adolescentes, já nas reuniões cada dia vai aumentando os adolescentes. E esses dias um falou para a Márcia que ele foi numa comunidade, e esse rapaz é cheio de tatuagem, de piercing, de largador na orelha, e quando ele chegou na porta para entrar nessa comunidade, alguém na porta disse para ele: esse lugar aqui não é para você. Eu estou falando de pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço. Esse lugar não é para você. Aí o rapaz mandou um palavrão e falou: nunca mais eu vou na igreja dos crentes.
mas pela misericórdia de Deus, Ele está indo na nossa célula, na minha casa, lá na nossa sala, e ali Ele está tendo experiência com o Senhor. Tem muitas pessoas que jamais viriam aqui por causa da barreira da separação, e Jesus veio para quebrar essa barreira. Mas para que essa barreira seja quebrada, é necessário que alguém vá, é necessário que alguém abra a porta da sua casa, que alguém participe, lidere um pequeno grupo, para que esse grupo conheça Jesus, cresça, multiplique e alcance mais e mais e mais. Meus amados irmãos, nós precisamos entender os contextos que a palavra de Deus nos fala. O contexto de Jesus é totalmente diferente do nosso contexto, mesmo que o mundo espiritual é o mesmo. E o contexto de hoje, não há na nossa nação, nós não queremos, nós não podemos passar naquela cidade, nós odiamos aquela cidade, então vamos fazer um intensivo e vamos para aquela cidade ganhar. Não é isso. Há uma barreira da religião no nosso meio, e as pessoas estão escravizadas na religião, as pessoas estão se apegadas à religião, mas Jesus está dizendo: eu vim quebrar a barreira da religião. Eu vim para que vocês tenham uma verdadeira adoração, adorando o Cristo verdadeiro, ressurreto, que vive e está no nosso meio. Então é necessário que venhamos tomar uma postura, meus amados irmãos, dizer: Senhor, conte comigo. Eu vou liderar num pequeno grupo. Senhor, conte comigo, eu vou abrir a minha casa. Senhor, conte comigo lá na empresa. Eu vou ter um momento de oração com meus colegas. Lá na escola, eu vou fazer um clubinho para orar com os meus colegas alunos, ou com meus professores. Senhor, conte comigo. A barreira vai cair, porque nós precisamos adorar o Teu nome. Aí a Bíblia fala que essa mulher saiu anunciando, e aí o objetivo maior de Deus se cumpre. Aqui no versículo 31 fala assim: nesse interim. Qual interim? De Jesus conversar com a mulher, ela sai correndo para chamar os homens daquela cidade. Nesse interim, a Bíblia fala assim: os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Trouxeram lá tudo que é coisa boa da terra, tudo que é coisa boa da terra, trouxe para Jesus. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus não estava dizendo de comida natural. Jesus olha para os discípulos e fala assim: eu vim, a minha comida, o meu desejo, a minha vontade é cumprir a vontade do Pai. A minha comida aqui não é simplesmente o pão que vocês estão colocando aqui, o líquido que vocês estão colocando aqui, para saciar a fome do meu físico. A minha fome é fazer cumprir a vontade do Pai. Ergue os olhos, vejam, os campos estão maduros, estão prontos para ser colhidos. Os samaritanos estão maduros, estão prontos para ser colhidos. Não fique aí preocupado com isso, com aquilo. Olhe, abra os olhos espirituais e veja. Meus amados irmãos, Betinho está pronto para ser colhido. Quando você vê tantas mazelas, tantas misérias, tantos assaltos, tantos homicídios, tantos casais separando, o campo está maduro, meus amados irmãos. E a grande questão hoje é que nós, discípulos de Jesus, estamos preocupados no que vamos comer, no que vamos vestir, o carro que vamos andar, para onde nós vamos viajar. Nós estamos mais preocupados nos nossos afazeres, e muitas vezes nós não quebramos a barreira da religião. Se você quer seguir sua religião, você siga sua religião, o problema é seu, você vai prestar contas a Deus. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus está dizendo: o campo está maduro.
Eu preciso de ceifeiros. Eu preciso que vocês abram os olhos. Está maduro. Sabe o que Jesus está dizendo? Dos samaritanos. Esse povo está vivendo debaixo da opressão, esse povo está vivendo debaixo de um jugo, esse povo é rechaçado, esse povo tem aqui em Israel uma indiferença dos judeus para com eles, a guerra emocional, a guerra espiritual, a guerra física, esse povo está maduro e precisam de serem colhidos. Betim está madura. É tempo de colheita. É tempo de colheita. E quem vai quebrar a barreira da separação é Jesus de Nazaré. Não sou eu, não é você. O que devemos fazer é colher, abrir as nossas casas, é falar do amor de Jesus, é orar por essa cidade. O campo está maduro. No versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Betim vai crer, a priori, por aquilo que você fala e testemunha. Mas vai chegar um tempo que Betim vai dizer: não porque vocês falaram, mas porque nós ouvimos e testemunhando na nossa conduta, na nossa própria vida, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Meus amados irmãos, quando nós lemos a palavra, nós precisamos viver uma vida constrangida, porque Deus está fazendo tanto na nossa vida. Está ou não está, meus amados irmãos? Jesus está fazendo milagres na sua vida. Ele está te dando a oportunidade de viver um tempo que se chama hoje, glorioso esse tempo. Não existe melhor tempo para pregar o Evangelho como esse tempo. Não existe tecnologia tão avançada em outros tempos como esse tempo. Nós estamos vivendo o melhor tempo para pregar o Evangelho, mas infelizmente, quanto mais pregamos, mais a barreira se levanta. Os islâmicos, a cultura brasileira, mas nós precisamos pregar o Evangelho. E a forma mais prática de pregar o Evangelho não é ir para as praças, devemos ir, mas é abrir a porta da nossa casa, para que os nossos vizinhos entrem e tenham experiência poderosa com o Espírito Santo, na sala da nossa casa. Não sejam os discípulos de Jesus daquela época, que vendo a necessidade dos samaritanos, não falaram de Jesus. Seja como a mulher samaritana, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: eu criei em Jesus por causa de você, mas agora eu creio em Jesus por causa que Ele fez na minha vida, milagres na minha vida, na minha casa. Eu criei porque Ele fez em mim. Você é o discípulo de Jesus. A responsabilidade está sobre nós. Não é sobre o pastor, sobre nós. Quer ver uma cidade transformada? Seja você um agente de transformação, em nome de Jesus.